Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 29º episódio de 2021, o 6º episódio da série Eclesiastes para a Vida. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, versículo 36. Concluímos o episódio passado citando essas palavras de Jesus. Refletimos brevemente sobre o ter mais ou ser mais. Essa passagem trabalha com duas noções opostas: ganhar e perder. Ganhar o mundo inteiro seria o ter mais. Perder a alma seria o deixar de ser, que equivale a nada ter. O Coelho apresentou elementos daquilo que seria uma vida próspera, medida pela quantidade de coisas que ele tinha. Aqui, novamente eu convido você a ouvir as palavras de Jesus de Nazaré, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então, lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Vejamos o contexto dessas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus compartilhava uma série de ensinamentos aos seus discípulos e para uma grande multidão. O Evangelho de Lucas sugere que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras. Você pode ver em Lucas capítulo 12, versículo 1. Do meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. O texto não diz nada mais sobre esse homem, nem sobre seu irmão. Mas podemos pensar que esse irmão estivesse até inserido no grupo de discípulos de Jesus. E pode ser que a reivindicação do homem fosse justa, apelando para aspectos das leis do seu tempo, e os mestres entendiam dessas leis. O texto, porém, não dá detalhes. Primeiro, Jesus deixa claro que essas questões não diziam respeito à sua função. Ele diz: não fui nomeado juiz ou repartidor entre vocês. Kenneth Bailey afirma que a maneira pela qual Jesus entendia seu ministério não incluía a proclamação de sentenças acerca de causas judiciais. Em seguida, recomenda terem cuidado e não se deixarem dominar por qualquer tipo de avareza. Observe que, mesmo no meio de uma multidão, Jesus capta singularidades. Percebe nas entrelinhas o que movia de fato aquele cidadão. Qual era a sua real intenção? O requerente pressionava Jesus para que o seu desejo fosse atendido. Era o que eu chamaria de um pedido-ordem. Na verdade, ele queria que Jesus tomasse o seu lado. E aqui me permitam uma brevíssima digressão. Em 1945, no Alto Egito, em Nag Hammadi, foram encontrados 53 importantes manuscritos da fé cristã de influência gnóstica, dentre eles o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é composto de 114 logia de Jesus, ou seja, palavras ou ditos. A estrutura é bem diferente da dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu queria compartilhar aqui como encontramos uma passagem paralela de Lucas capítulo 12 no Logion 72. Diz assim: Disse-lhe um homem: fala com meus irmãos para que compartilhem comigo os bens do meu pai. Jesus lhe respondeu: quem me encarregou de fazer partilhas? E voltando-se para os discípulos, perguntou-lhes: quem sou eu para fazer partilhas? Olha, Jesus não toma partido. Jesus não fraciona. Mas voltemos ao contexto. Jesus respondeu à questão do indivíduo que estava no meio da multidão e ao mesmo tempo ampliou o ensino, fazendo com que alcançasse e tocasse as almas de tantos outros homens e mulheres. Ele contou uma parábola de um homem rico
cujo campo havia produzido com abundância. Tinha tanto que a capacidade de armazenamento era insuficiente. Ele pensou em destruir os celeiros que tinha e construir celeiros maiores para armazenar todos os seus bens. Depois, a semelhança do que o Coelete fez, lembrem que o Coelete disse: "Não me privei de nada". E o homem da parábola disse que depois de ter construído tudo isso, ele poderia descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Está em Lucas capítulo 12, versículo 19. E aí é nesse ponto que a parábola assume um tom dramático, quando Deus diz: "Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será?" Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Versículos 20 e 21 do capítulo 12 de Lucas. E o que tem preparado, para quem será? O Coelete enfrentou esse dilema. Ele disse o seguinte: "Odiei então a vida e o trabalho que sob o sol realizei, desgostou-me, pois tudo é vão e frustrante. E por ter que deixar tudo o que realizei a quem vier depois de mim, odiei toda a minha labuta." Eclesiastes capítulo 2, versículos 17 e 18. A vida se encerra brevemente e pode ser que não tenhamos tempo para desfrutar o que conquistamos. E o Coelete entendeu que aquilo que ele tanto trabalhou para conquistar, ele deixaria para outro que não se esforçou tanto assim como ele. Nesse ponto, o Coelete nos convida a refletirmos sobre o tempo. Mas sobre o tempo, se tivermos tempo, conversaremos no próximo Café com a Bíblia. Se você ouviu esse podcast até aqui, se ele foi de alguma forma relevante para você, compartilhe o link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Ouça os episódios anteriores. Também assine o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/teologiahoje. E o lembrete de sempre: mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia, vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.